seja muito bem-vindo ao canal História Geral, onde abordaremos acontecimentos que marcaram a história da nossa espécie e que moldou o mundo como o conhecemos. No vídeo anterior, vimos sobre a ascensão do Homo sapiens e como superou os desafios encontrados na pré-história, como se diferenciou das demais espécies hominídeas e chegou ao período da Idade dos Metais. Mas antes de começarmos a falar sobre o tema, não se esqueça de dar um like e compartilhar com seus amigos, e ajude-nos a levar esse conhecimento para mais pessoas. O termo Idade dos Metais é conhecido como um dos períodos estudados que mais se tem evidências do avanço tecnológico da espécie Sapiens. Foi uma época em que várias comunidades tinham saído do nomadismo e haviam se estabelecido em assentamentos próximos de rios e fontes perenes de alimentos. Essa época é também chamada de a Revolução do Neolítico. Novas tecnologias surgiram, como o arado, a roda, o carro de bois, o uso de cavalos domesticados como montaria e a metalurgia. E com o advento da agricultura recém-aprendida, tiveram mais tempo para explorar novas fontes de recursos naturais. E nesse vídeo, destacaremos esse que deu nome a toda uma era: os metais. Esse período estudado abrange de 6.000 antes da Era Comum até 1000 Era Comum, e foi uma época que serviu de transição das sociedades tribais para as sociedades mais complexas, com o avanço de novas formas de linguagem e do início do comércio como conhecemos hoje. E a utilização de metais influenciou nisso. Ao explorar o seu ambiente e começar a produzir numa escala maior, acabou gerando excedentes de comida, de produção de tecidos, produção de animais de criação, e grupos diferentes começaram a tecer laços de sangue e formas de linguagem, ocasionando assim na forma do comércio mais antiga, o escambo. Era um sistema onde se trocavam o seu excedente pelo excedente de seu vizinho, e não havia uma unidade monetária presente. Os metais entram nessa época em decorrência disso, sendo um material que muitas vezes necessitava ser garimpado de fontes mais escondidas e de difícil acesso. O ferro, o cobre, o bronze foram metais que foram adquiridos por sua beleza e sua durabilidade, e os tornavam mais valiosos para o comércio naquele formato de escambo. Isso impactou na capacidade do homem primitivo, na sua expansão territorial, nas suas relações comerciais, em sua sociedade como um todo. E essa importante época é dividida em 3 fases: Idade do Cobre, Idade do Bronze e Idade do Ferro. A Idade do Cobre, também chamado de Calcolítico, se chama assim porque foi um dos primeiros metais que o homem primitivo conseguiu utilizar usando técnicas de fundição recém-descobertas. Primeiramente usado apenas como pedra, era martelado e lascado a frio, junto com outras rochas. E esse metal chamou a atenção dos primeiros hominídeos pela durabilidade e resistência quando usado por muito tempo, diferente de pedras comuns. O fogo, que havia sido domesticado há milênios para proteção e alimentação, deu agora um impulso fundamental para o aprimoramento do uso desse metal. E quando resolveram fundi-lo, percebeu-se que esse metal maleável e bonito podia ser moldado e era muito versátil para ser usado como uma simples rocha. Expandiu assim o uso para utensílios cerimoniais, uso na agricultura, para vasilhas, potes e para armas mais afiadas, leves e duráveis. O sítio arqueológico de Belovod, situado na montanha Rudnik, na Sérvia, contém a evidência mais antiga comprovada do uso desse metal fundido, numa datação de 5.000 anos antes da Era Comum. E toda a bacia do Mediterrâneo contém indícios do uso desse metal nessa era. Essa técnica espalhou-se por todo o Oriente Médio e Europa Central, com destaque nos Balcãs, região do Egeu e Península Ibérica, coincidindo na formação das primeiras formas de Estado conhecidas. Iniciada após a Revolução do Neolítico, essa era foi marcada pela busca de controle de grandes fontes desse mineral, não apenas pela busca de alimentos como antes, mas agora tornando assim a noção de fronteiras mais perceptível naquela época, viabilizando a criação de nações e povos.
E a técnica da metalurgia não parou por aí. Agora, a busca de metais gerou uma espécie de corrida armamentista da pré-história, onde a fusão de diversos tipos de metais foram aplicadas. Foi aí que o uso do ouro e da prata foi expandido, e uma mistura de cobre e outro metal, o estanho, trouxe outra forma de metal bem conhecida hoje, que é o bronze. A idade do bronze foi quando o homem começou a fundir o estanho com o cobre e percebeu que a durabilidade desse metal era maior, que era mais leve que o cobre e podia ser reaproveitado ao chegar no ponto de fusão adequado. Evidências apontam que esse período começou no Oriente Médio, na Mesopotâmia e no Egito, por volta de 3.300 antes da Era Comum, e se difundiu por todo o Mediterrâneo, forjando laços comerciais e culturais naquele período. Interessante notar que a mudança do período calcolítico, era do cobre, para a do bronze, não se deu por igual em todos os lugares. Como esse metal requeria materiais distintos para sua fusão, a escassez deles abria uma oportunidade de expansão territorial e comercial, com rotas por terra, por mares e rios, juntando mais povos e assim os primeiros impérios e suas dinastias surgiram, como o sumeriano, o babilônico, o egípcio, o fenício, o minoico, entre muitos outros que detalharemos em outros vídeos. E sendo a busca de metais uma prioridade nesse período, um dos metais que foram descobertos e amplamente usado, além de estanho, cobre, ouro e prata, o ferro se tornou o metal mais valioso dentro desse período, migrando assim para a última fase dessa era, a Idade do Ferro. A Idade do Ferro se chama assim porque é o último metal a ser usado dentro do período conhecido como pré-história. Um metal que na natureza é encontrado em forma de minérios, chamado de hematita, magnetita e siderita. O homem primitivo coletava para confeccionar ferramentas agrícolas, armas de caça, utensílios domésticos variados e incorporava com outros tipos de metais, formando variadas ligas. Mas o ferro, pela sua abundância de jazidas espalhadas e pela sua durabilidade, substituiu o bronze como metal a ser empregado no cotidiano das primeiras civilizações. O início desse período depende da região a ser estudada, mas a introdução dele se deu pelas migrações indo-europeias a partir de 1200 antes da Era Comum, abrangendo o período romano na Europa Ocidental até os povos nórdicos em 1000 da Era Comum. No Oriente Médio, por volta de 4000 antes da Era Comum, já se usavam esse metal, sendo que evidências chegam na forma de artefatos encontrados em tumbas contendo armas, adornos e ferramentas. Os avanços nessa época, em decorrência desse metal, levaram na ampliação da agricultura como a irrigação artificial, levando a uma abundância de alimentos que permitia a expansão populacional e de riquezas com o comércio bem abastecido. Povos que dominavam as melhores técnicas de metalurgia tinham a vanguarda nas artes bélicas, e assim nascia grandes impérios guerreiros. O surgimento da especialização ferreiro incluiu na sociedade uma profissão altamente valorizada, e técnicas de arquitetura e construção de pontes e muralhas foram adições que marcaram aquele período. A partir dessa época, a humanidade nunca mais foi a mesma. E se distanciando dos seus primeiros contatos com o mundo fora das cavernas, agora essa espécie, o Homo sapiens, tem o controle do mundo. Nos próximos vídeos, iremos detalhar mais sobre os povos que surgiram em decorrência desses períodos. Se você gostou do vídeo, deixe um like. Não se esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho para receber mais vídeos como esse, sendo que a História Geral sempre nos traz assuntos fascinantes e nos ensina mais sobre nós mesmos. Se quiser ver sobre algum tema que te interessa, deixe abaixo nos comentários. Queremos apreciar sugestões para nossos vídeos. Muito obrigado e até a próxima história.